Oi, pessoal! Já estou chegando, uns 5 minutinhos antes, para vocês já irem entrando. E eu também quero colocar no YouTube, no Instagram. Então, já já eu vou ligar o Instagram. E vou aguardar vocês chegarem. Ansiosa aqui, chegando 5 minutos antes. Conforme o pessoal vai chegando, vai avisando. Essa é uma live onde a gente vai praticar juntos, conhecendo os benefícios de segurar cada um dos 5 dedos, né? No Jinshin Jyutsu, a gente tem essa prática, muita gente já viu alguns vídeos ou posts, mas não sabe exatamente o que é que está fazendo, o que significa. Então, nós vamos aqui falar disso. Olá, pessoal, chegando. Eliane, Maria Rita, Alberto Pontes, Núria, oi, pessoal. Ainda falta alguns minutinhos, eu que sou adiantada, já cheguei um pouco antes. Eu já também vou colocar no Instagram, embora os comentários eu só vou responder aqui no YouTube. E a gente vai praticar juntos, como eu estava falando, que é essa base do Jinshin, né, que a gente conhece de segurar os 5 dedos. Muita gente já viu post sobre isso, nem sabia que é do Jinshin. Outras pessoas conhecem um pouquinho mais, mas nós vamos ver várias coisas que cada dedo pode auxiliar na gente, né? Pessoal, Marcinha chegando. E eu vou já, estou esperando um pouquinho para tentar colocar no Instagram também. É tudo novidade para mim, essa coisa de mexer com tanta tecnologia, tudo junto. O importante é a gente poder conversar, trocar, e vou adorar que vocês me perguntem, vão escrevendo o que quiserem. Eu estou de óculos hoje para poder ler todas as perguntas e ideias e questionamentos. Cleide, oi, querida, boa noite. Estamos aqui só esperando fechar aqui o tempo, começar mesmo às 7, e eu, como eu estou falando, eu vou tentar fazer no Instagram também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Estou também aqui no Instagram, ao vivo. E, na verdade, essa é uma live do YouTube, do meu YouTube, mas para quem chegar aqui no Instagram também vai poder acompanhar.
Boa noite, Leonardo, Thomas. E estou começando agora aqui e nós vamos falar sobre os benefícios que tem no Jinshin Jutsu de segurar cada um dos dedinhos das mãos. E como eu estava falando, muita gente já deve ter visto post falando disso, ou um vídeo, e nem sabia que é do Jinshin Jutsu, né? E outros já conhecem um pouco mais, mas quando a gente segura cada um dos dedos, a gente está beneficiando muita coisa no nosso organismo, na nossa saúde e também nas questões emocionais nossas também, né? Então, hoje nós vamos falar de cada um dos dedos. Mas antes de eu começar os 5 dedinhos para segurar e a palma da mão também, eu queria lembrar que o Jinshin Jutsu ele foi redescoberto pelo Jiro Murai, um japonês no início do século, lá para 1900 mesmo, né? E ele ficou muito doente, vou falar bem curtinho aqui para a gente já ir aos fatos, mas ele ficou, era um japonês muito bem abastado, rico, enfim, uma família ótima. Ele ficou muito doente, embora tivessem médicos dentro da família dele, tudo, ele não tinha como se curar. Então, ele viu que era o final da vida, ele foi para uma casa na montanha que a família tinha e falou, me deixem aqui, então. Daqui a uns 3 dias vocês vêm me buscar. Só que daí, enquanto ele estava lá sozinho, só pão e água mesmo, para deitar e esperar, ele lembrou que quando ele era criança, até os próprios empregados ou pessoas na rua tinham o costume de tocar alguns pontos com as mãos ou tocar no seu próprio corpo de alguma maneira. E ele lembrou disso, que era uma prática comum, popular, né? Que tinha sido perdida. E ele começou, então, a repetir, lembrar alguns desses movimentos com as mãos, que a gente chama no Jinshin Jutsu de mudras. Não são os 5 dedinhos ainda. E ele foi fazendo esses mudras e foi, de repente, sentindo um frio, um calafrio. Falou, agora eu vou de vez. E depois passou todo esse frio no corpo. Daí começou um calorzão e ele começava a suar muito, até que no final desse processo todo e continuando a fazer os mudras, essas posições com as mãos, ele se curou. Quando foram buscar ele, ele estava ótimo. E ele, então, resolveu se dedicar para descobrir que sabedoria popular milenar era essa. Então, tudo começou pelos dedos das mãos. Porque além dos mudras, que um dia a gente pode até fazer uma live para fazer os mudras, é mais complicadinho, mas dá para a gente fazer. Mas é muito importante a gente saber que para o Jinshin Jutsu, uma das premissas, das primeiras coisas que a gente aprende é a conexão que cada um dos dedos das mãos vão ter, então, com órgãos do nosso corpo, com padrões psicológicos, com as camadas que a gente tem dentro, desde a superfície da pele, né, até os ossos. Enfim, tem 1000 ligações. Além disso, tem muitos fluxos que a gente faz, que são os caminhos todos que percorrem o corpo, que são os fluxos de órgão, que também tem muitas terminações nos dedos das mãos ou nos dedos dos pés. Então, quando a gente está segurando ali os dedos das mãos, tudo isso é ativado dentro do nosso organismo. Juan, Dinarte, Sônia, Catarina, Thaís, Maria Helena, muito bem-vindo todo mundo aqui. Eu também estou no Instagram, mas os comentários, tudo vão ser feitos no YouTube. Tem o link na minha bio do Instagram, mas pode assistir pelo Instagram também. E vamos lá, então, falar um pouco dos dedos das mãos, que tem a primeira coisa que a gente sempre sabe de segurar cada um dos dedinhos das mãos no Jinshin Jutsu é uma relação
com emoções do nosso corpo que a gente pode equilibrar. Então, uma coisa tão simples, se a gente está com medo, está com raiva, está ansioso, às vezes, simplesmente saber o dedinho certo para segurar, já vai te ajudar muito. Cecília, Sônia, bem-vindos, vão chegando, eu vou falando. E a gente descobre, à medida que a gente vai filosofando no Genshin Jutsu, que o padrão emocional, que é o pai de todas as outras emoções, é o medo. Medo é a emoção que o ser humano tem por trás até de todas as outras emoções. Então, a gente vê que existe um medo que sempre está presente ali quando a gente se desequilibra. E a partir desse medo primordial, vamos dizer assim, é que as outras emoções, as outras atitudes, como a gente diz, é meio uma tradução do attitudes, do inglês, né? Mas as outras atitudes também começam a despertar a partir desse primeiro medo, uma camada profunda. É por isso que a gente vê que até nas sociedades, nas questões até sociais, econômicas, políticas, etc., a gente vê o quanto se aproveitar do medo das pessoas, e a gente tem, lógico, principalmente, né, num país tão inseguro, esse medo, ele realmente pega na gente, porque cada um, por trás de uma raiva, por trás de uma tristeza, por trás de qualquer uma das emoções que a gente trabalha na mãozinha do Genshin, existe essa sombrinha, vamos dizer, que é esse medo que está por trás. Mas eu queria ver se vocês fazem aqui comigo, tá? Vão aproveitando, vão fazendo, conforme as dúvidas vão aparecendo, pode me perguntando, que é como se fosse uma aulinha aqui. Ah, Raquel, querida também. Bem-vinda também, Raquel. E vamos lá, então, começar a segurar os nossos dedos das mãos. E conforme a gente vai segurando, eu vou explicando o que cada um representa. Lógico, você não vai decorar tudo, mas você vai poder ver várias vezes aqui. E depois eu tenho um quadrinho que eu quero passar para vocês. Tem aqui meu e-mail escrito. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Meu e-mail aqui do UOL. Quem me escrever, eu envio depois essa mãozinha que eu vou mostrar aqui. Mas vamos, então, começar segurando o nosso dedão, o dedo da mão. Não precisa apertar, é só segurar gentilmente, esquentar o dedo, fazer um carinho no próprio dedo. E quando a gente segura o dedo, o importante é sempre a gente soltar os ombros, sentir que a gente está relaxado. Pode apoiar para baixo, eu só estou segurando aqui mais alto para vocês verem. E a posição que vocês tiverem no Genshin, não tem uma posição fixa para a gente ficar. Pode cruzar a perna, pode apoiar, pode conversar com as pessoas na sala de jantar, pode ser do jeito que você quiser. O Genshin é chamado da arte do Genshin Jutsu, justamente porque a arte é aquilo que a gente cria. E a maneira como eu vou segurar, se é desse jeito, se é desse jeito, se eu quero segurar como uma pinça, é a sua arte. Se eu vou ficar muito tempo em cada dedo, pelo menos um minutinho é bom, para a gente realmente deixar a energia chegar lá. Mas tem gente que quer ficar um dia todo, só vou segurar esse dedo. Várias vezes vou segurar esse dedo. Depois eu quero segurar outro dedo no dia seguinte. A arte de como você vai fazer isso é sua. E esse dedo, que é o dedão, quando a gente segura, a gente está ajudando a nossa preocupação. A preocupação da gente. E a própria palavra já diz, é a gente se preocupar de algo que não existe lá. Toda vez que eu estou preocupado, até com questões concretas,
meu trabalho tá difícil mesmo, será que tem problemas? Enfim, pode até ser uma questão real, mas eu estou preocupado, é porque eu estou pensando no que pode acontecer. Pode ir segurando o seu dedinho, solta os ombros, vai respirando. A preocupação é um mecanismo mental que a gente tem, até na psicologia, já foi estudado, não tenho esse texto aqui, depois, se eu achar, eu posso botar o link, e que a mente humana tem uma tendência sempre de se adiantar para alguma questão e olhar as possibilidades mais negativas possíveis. Tudo bem da gente ser alerta e, lógico, vou atravessar a rua, posso pensar que é bom eu olhar para os dois lados, porque eu corro riscos. Isso não é ser negativo, isso é ser, né, ter precaução. Negativo é quando eu acho que o que vai acontecer, pode acontecer tal coisa, e isso pode piorar ainda mais, e eu não vou dar conta, e eu, enfim, toda vez que eu não estou no aqui e agora, no momento presente, é porque eu pulei para uma historinha que eu estou criando. E essa historinha me desgasta muito e não ajuda eu acionar e fazer o que é possível fazer agora, nesse momento. Então, quando a gente segura o dedão, a gente ajuda a sair dessa preocupação, de voltar para o aqui e agora, de olhar a situação real. E o real é o agora. Eu posso até ter algumas atitudes nesse momento de precaução para melhorar uma situação ali na frente. Mas ficar minhocando situações que eu nem sei se são possíveis de acontecer é besteira. Então, a gente segura o dedão para sair dessa preocupação. Mas tem mais coisa, hein? Só deixa eu ver aqui. Agni, boa noite. Dinarte, parece que os batimentos de coração desaceleram? Será que é isso, Dinarte? Denise, bem-vinda. Mas desacelera mesmo. É só a gente segurar e começar a ficar um pouquinho mais conectado, conversando, fazendo o que for. Esse dedão da preocupação, ele ajuda também a nossa pele superficial. Lembra que eu falei que cada dedo tem uma relação com camadas no nosso corpo? Essa primeira camada, a pele superficial, é quando a gente segura o dedão. Então, tô com coceira, tô com pele seca, bem a parte da epiderme mesmo, a mais superficial, tá? Um mosquito me picou, tudo o dedão vai ajudar muito, porque ele ajuda essa pele superficial. E, como eu disse, órgãos físicos também podem ser equilibrados quando eu seguro o dedão. E, nesse caso, é o baço e o estômago. Comeu demais, tem gastrite, o baço ajuda muito vitalidade quando a gente dorme pouco, né? Então, tudo isso, só de eu segurar um dedo já está ajudando. Vamos mudar de dedo para o outro dedão? Se você está me acompanhando, pode segurar como quiser, tá? Segura o seu dedão, que eu ainda vou falar mais coisas desse dedão e dessa chamada primeira profundidade, que é essa camada da epiderme. Essa primeira profundidade, que liga com a preocupação, com o baço, o estômago e com a pele, tem relação também com o dia da semana. Eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no YouTube, tá? E que o dia da semana ligado com essa primeira profundidade é o sábado. Então, o sábado tem uma conexão com isso e tem cores ligadas a cada uma dessas profundidades. A cor do sábado é amarelo. Então, quando eu uso amarelo, eu boto qualquer coisa, pode ser até um sutiã amarelo, uma fitinha que eu amarro na bolsa, para aquele dia da minha cor, me ajuda a estar mais conectada, vibrando junto com a vibração daquele dia, que é do dedão, da primeira profundidade, da preocupação. Vamos relaxar.
Ajuda também toda essa sensação de vulnerabilidade que a gente tem. A pele superficial é o que nos mantém seguro, é o que nos separa do mundo externo, dos vírus. Agora a gente está no meio da pandemia, mas não é só vírus, não, é do outro, né? É aquilo que me contém, me segura e me protege. Então, a primeira profundidade da preocupação também vai ajudar muito quando eu quero me segurar melhor. Estou vulnerável, estou sentindo que eu não tenho muito esse limite, essa proteção, né? Então, só de segurar o dedão já está ajudando tudo isso. E lembra que eu falei que existe sempre um medo que está por trás. No caso da preocupação, existe um medo por trás, que é um medo de um futuro que eu não conheço e, portanto, eu fico inventando, tentando ter controle da minha vida. Esse é o medo por trás da preocupação. Vamos para o próximo dedo, então? Então, agora nós vamos segurar o dedo indicador, tá? Se alguém tiver dúvida, está fazendo, o que está sentindo, vai falando. Segurar o dedo indicador vai ajudar o medo, não aquele medo que está por trás, o que está na frente mesmo. Medo no escuro, medo de pegar o avião, medo de falar no palco, medo de falar na live. Os medos da vida. Oi, Catarina, bem-vinda, minha amada. Estamos aqui no segundo dedinho. É só segurar e acompanhando o que cada um dos dedos quer dizer, tá bom? Então, quando a gente segura aqui o dedo indicador, a gente está ajudando esse medo da frente aqui, né? Maria Luísa, bem-vinda, que bom! Bárbaro, vamos fazendo. Então, a gente está ajudando esse medo e a gente está ajudando dois órgãos também, como eu falei, que é a bexiga e o rim. Lembra que quando a gente tem medo, tem gente até que faz xixi nas calças, de tanto medo, quando o medo é pesado mesmo, né? Ou pessoas que têm problemas dos rins. Muitas vezes pode ser o medo que está ali por trás, esse medo, ou aquele medão lá do fundão, também tem muito a ver com problemas que a gente tem nos rins, né? E a camada que está ligado aqui, com o dedo indicador e com esse medo, é os músculos do corpo. A gente não está indo para dentro na ordem, tá? Cada camada, essa é chamada de quarta profundidade, é a camada dos músculos. Então, também vai ajudar músculos. Tônus muscular, dor muscular, né? Problemas nos tendões e nos músculos, tudo isso. Boa noite, Maria de Nazaré, querida. Então, tudo isso só da gente segurar ali o nosso dedo indicador, soltando os ombros, e vai respirando. Eu estou falando, mas você pode até fechar os olhos se quiser, né? Fabi, maravilha! Foque no seu... tem infecção urinária, Fabiana. Eu também sempre tive muita infecção urinária desde bebê. Provavelmente, no meu caso, pelo menos, o medo do medo lá, aquele medo do fundão, né? Mais do que esse medo de alguma questão que eu tenho consciência do meu medo. Mas, enfim, é só segurar esse dedo que já ajuda. Como eu falei, sempre tem um dia da semana para cada uma dessas camadas. A quarta profundidade dos músculos, do medo, da bexiga e rim, é a quarta-feira. E se você quer sintonizar com essa quarta-feira, com essa profundidade, tenta lembrar na quarta-feira de usar alguma coisa na cor preta ou azul. Pode ser um ou outro, ou os dois, se quiser, né? Pode, de novo, ser um
até um brinco da cor, qualquer coisa, ou uma roupa usando aquela cor, já vai ajudar. Ah, e sabe uma coisa que eu não falei? Dos vícios, que cada dedo ajuda a vícios também. Quem não tem vícios na vida, né? Ainda bem, é melhor tê-los do que ser um ET. Todo mundo tem. Mas eu vou voltar aqui para o dedão, mas continua segurando o indicador, tá? No dedão, o vício que ajuda para limpar ou para a gente poder ter um pouco mais de controle é do vício com doces. Quem come muito chocolate, quem sempre precisa de alguma coisa doce, é o dedão, tá? Agora, vamos trocar, tá aqui no dedo indicador, troca para o outro indicador. Eu estou fazendo uma mão e outra, mas você pode fazer seguidinho uma mão inteira, depois a outra mão inteira, em outro momento, a hora que quiser. É a arte do Jiu-Jitsu, tá? Cada um faz como quiser. Então, continuando aqui com o dedo indicador, vamos ver o vício dessa camada que está ligada com a quarta profundidade, com a quarta-feira, com o preto e o azul, com a bexiga e o rim, com os músculos, com tudo. Aqui, nesse caso do dedo indicador e da quarta profundidade, são os vícios com pílulas, com química, tá? Então, drogas químicas, drogas lícitas, né? Quem, não vive sem um remedinho para dor de cabeça, para dormir, para ir ao banheiro, ou até as ilícitas também, né? Mas esse dedo vai ajudar a limpar, né? E essa coisa do limpar, do fluir os líquidos, que é super esse dedo indicador, é o que tira o medo. Quando a gente flui na vida, a gente anda para frente, a gente não paralisa como o medo faz com a gente, né? Então, segure o seu dedo indicador e vai ajudar tudo isso. Pânico, que dá aquela paralisia, confusão mental. Aliás, líquidos, principalmente para os idosos, quando não bebem líquidos, ficam com confusão mental. Tem a ver com a quarta profundidade. E até mesmo timidez, que é um tipo de medo, né? Para a gente tirar um pouco desse medo, né? Vamos para o próximo dedo? Estão prontos para o próximo dedo? Podemos ir? Então, agora nós vamos para o dedo médio, tá? Vamos lá, segurar o dedo médio como quiser. Sempre lembra de soltar os ombros para a energia chegar ali nas mãos. A gente pensa nos braços como cabos de energia. Se eu estou tenso, essa energia não vai chegar onde tem que chegar. Então, eu relaxo, se eu puder, eu faço como uma meditação. Se eu não puder, estou lá batendo papo ou dando a live para as pessoas, mas segurando ali meu dedo. Talvez você até comece a perceber, ao segurar cada um dos dedos, a pulsação do dedo. Se não sentir, não tem problema, está funcionando do mesmo jeito. Mas às vezes, quando a gente vai ficando ali no silêncio, segurando, a gente pode sentir aí nessa conexão. E vamos então falar do dedo médio. Ele está ligado com a raiva. Eu já fiz até uns vídeos que a gente faz assim e segura o dedo médio. Esse é fácil gravar. O dedo médio é da raiva, né? Do nervoso, da irritação, né? Por isso está ligado com dois órgãos, que é o fígado e a vesícula. Os dois que, quando a gente tem muita raiva guardada ou expressa, né? Às vezes tem gente que, não, eu não sou tão calma, mas tá lá segurando tudo. É raiva que está guardada. Pode atrapalhar seu fígado ou a vesícula. Ou aquele que, para tudo, se irrita e joga coisa no chão e faz um estardalhaço. Também. E também
nas camadas, que são as profundidades do Jinshin Jyutsu, segurar o dedo médio ajuda o sangue da gente. Então, equilibrar questões sanguíneas, lógico que fazendo uma sessão de Jinshin, recebendo uma sessão, ou mesmo fazendo por Zoom, você vai aprender fluxos muito mais complexos que vão ajudar a equilibrar o colesterol, né? Ou para quem está com diabetes ou pré-diabético, qualquer questão do sangue, esse dedo, essa profundidade da raiva, que é a terceira profundidade do Jinshin Jyutsu, vai ajudar o seu sangue. Mas segurando o dedo já é um bom começo. Vamos ver o dia da semana dessa raiva, dessa terceira profundidade. É quinta-feira, e se eu uso a cor verde, vibra muito bem na quinta-feira com essa terceira profundidade da raiva. E o vício ligado a essa terceira profundidade são os vícios com álcool, né? Quem tem essa tendência, ou quem bebeu demais, às vezes nem tem um vício, né? A questão mais séria, mas para quem tem, ou para coisa mais tranquilinha. Vamos trocar o dedo e continuar falando, mas agora eu vou pegar o outro dedo médio e vou ler aqui do Dinart, né? Minha esposa tem sempre dores musculares, eu faço massagem, melhora. Qual o dedo mesmo? Para os músculos, dedo indicador, que é o dedo do medo, da quarta profundidade, tá? Dos músculos. Mas, Dinarte, outra coisa que eu vou te dar para você fazer para sua esposa que tem dores musculares, se forem dores de músculo mesmo, né? Mas uma coisa que é muito bom, vão segurando aí, que eu vou dar outras dicas aqui também. É só você colocar as duas mãos embaixo da panturrilha da sua esposa. Você fica no pé dela, olhando para a cara dela. Ela deita, senta, não importa. Ela vai estar lá com o pezinho aqui na frente e você, olhando a sola do pé dela, vai por baixo do sofá, da cadeira, da cama, se ela estiver deitada, e põe as mãos, os seus dedos vão tocar o fundo do joelho dela e a palma da mão vai estar na base aqui vai estar assim, né? A mão, só que você vai estar aqui na frente. Então, coloca a mão aqui, assim, os dedos embaixo do joelho e a palma toda ali segurando a batata da perna, né? A panturrilha das duas pernas. E fica lá pelo menos uns 3 minutinhos, se puder ficar. Vamos ver aqui televisão, Netflix. Dá aqui essas duas panturrilhas e ela bota a perna no seu colo e você coloca ali a mão, já está ajudando, tá? Onde estava? O outro dedo médio, tá? Então, bem-vindo, pessoal, aqui também do Instagram. As perguntas, respostas é lá no YouTube, tá? Mas pode ir acompanhando aqui. Então, vamos lá. O que mais? A raiva é irritação, é nervoso, né? É emotividade. A gente acha que emoções vêm do coração. Emoção vem do plexo solar, eu medito. Às vezes eu até mostro meditação aqui no YouTube e no Instagram. E o plexo solar, que é esse chakra na boca do estômago da gente, né? Ele tem muito a ver com essas reatividades que a gente tem, que são emoções sem controle, né? E esse dedo médio também vai ajudar. Aliás, quando a gente está com raiva, nervoso, se fala muito que, estou com o sangue fervendo aqui, porque ajuda o sangue também, é o dedo, né? Está demorando para lhe escutar? Vocês não estão escutando direito? Me avisa se está ruim para escutar.
Talvez seja a sua internet, Dinarte. Vamos ver. E o medo que está por trás dessa raiva... Ah, beleza, Márcia, obrigada. O medo que está por trás da raiva é o medo de eu não estar agradando alguém ou de alguém não me agradar como eu esperava receber do outro, né? A frustração por trás do que eu espero que os outros gostem de mim. Escuta, me veja, você não está percebendo como eu sou? Ou ao contrário, né? Então, o outro não está me vendo e falando coisas que eu não quero ouvir, que eu não estou pronto para receber, né? Ai, obrigado, Maria Luísa, Eliane, tá dando para ouvir, beleza. Então, a gente segura o dedo médio. Vamos lá, então, agora para o dedo anular. Vamos segurar o dedo anular. Solta os ombros. Respira. E esse dedo anular, quando a gente segura, pelo menos um minutinho, a gente está ficando bastante em cada um. Ele ajuda muito a nossa tristeza, tá? Sair da tristeza, do pesar, né? Qualquer tipo de tristeza. E os órgãos que estão ligados e são ajudados quando eu seguro esse dedo é o pulmão e o intestino grosso. Você talvez já tenha ouvido falar, né, dessa relação que o intestino grosso tem com o pulmão. Existe muito grande essa relação. Até mesmo agora, no coronavírus, tem muita gente que ataca o pulmão. O coronavírus, o primeiro lugar onde ele se instala, né, é pelas vias aéreas, direto para o pulmão. Depois ele pode até trazer outros incômodos e tal. Mas muita gente que tem coronavírus, até suave, pode ter uma diarreia também, né? Desequilibra também o intestino grosso, tem sempre uma ligação com o pulmão. E também você já deve ter ouvido o quanto o pulmão tem a ver com tristeza, problemas de pulmão tem a ver com a nossa tristeza, né? Então, quando a gente segura, está ajudando tudo isso. E a camada ligada com a segunda profundidade é a derme. Logo depois da pele superficial, a derme, que daí sim pode ser alergias, pode ser a questão do colágeno, da hidratação, o que está por dentro, nessa pele um pouco mais profunda. Qualquer questão que venha de dentro, né? Na pele também vai ajudar a segurar o dedo anular, tá? O dia que ajuda para essa tristeza e essa segunda profundidade é a sexta-feira. Então, na sexta-feira, se você usar branco, como os umbandistas, né? Já usam o branco. Tem muita gente que usa o branco na sexta. Então, vai ajudar. Qualquer peça de roupa, um lenço, você está vibrando dentro da energia daquele dia, né? E o vício que ajuda a segunda profundidade e o dedo anular é da nicotina, de fumar, do cigarro. Vamos trocar de dedo? Vamos para o outro dedo anular. Eu vou continuando a falar. O medo que está por trás da tristeza que a gente tem é o medo de ser infeliz e também o medo de perder alguma coisa. Porque a tristeza está muito ligada com apego. Eu era feliz de um jeito e não vejo que a vida mudou. Eu não me abro para o próximo passo. Boa noite, Kelly. Quanto tempo para dissolver? Qualquer dedo, fique pelo menos 1 minuto, 2, se puder. Mas se quiser ficar vários minutos assistindo um Netflix e segurando um dedo só, pode.
É a arte do Jinshin Jyutsu. Cada um pode ir segurando cada um dos dedos, ou só aquele que você quer, ou fazer uma mãozinha e depois a outra, ou como eu estou fazendo, segurando, sempre trocando de mão. Isso é a arte, é você que vai ver o que dá vontade, o que o seu corpo pede, tá? Então, esse medo de perder algo, esse medo de ser infeliz sem aquilo que eu tinha, é o medo que está por trás dessa tristeza, né? E também a autocomiseração, coitadinho de mim, né? A gente tem que ser mais altruísta e ver que todo mundo está no mesmo barco, quase todo mundo. Lógico, a gente tem que ser empático nessa vida, nessa sociedade, mas também saber que cada um tem o seu quinhão e que, embora às vezes a grama do vizinho pareça mais verde, mais tranquila, nem sempre é assim, né? Então, e deixa eu ver o que mais que a gente tem que falar desse dedo. Acho que é só. Vamos para o último dedo? Agora, na outra mão, vamos segurar o dedo mínimo. De novo, respira, relaxa. Segura o dedo mínimo, que é um dedo que ajuda uma atitude, um padrão emocional diferente, porque ele é do esforço em querer ser perfeito. É o tentar ser perfeito, ter a imagem de super capaz, de dar conta de tudo, né? Então, na verdade, é esse esforço em tá bonito na foto, sabe? A gente sempre sai fora da gente quando faz isso, né? E, portanto, os órgãos ligados com esse é o coração, que fica lá fazendo o maior esforço, bombando uma energia em excesso, né? E o intestino delgado, que é o órgão que ajuda a gente a selecionar o que é importante e fica, o que não é importante, deixa eu limpar, mandar para o intestino grosso e sair, né? Então, quando a gente não vê o que é prioridade, e eu quero fazer tudo, e eu sou capaz de tudo, e ninguém vai ver minhas fraquezas, meus medos, qualquer coisa meu, né? E esse dedo, essa profundidade ligado com o coração, intestino delgado e o esforço em tentar ser perfeito, está ligado com os nossos ossos, o mais profundo de todos, a quinta profundidade, como a gente fala no Jinshin Jyutsu. Osso é estrutura. Eu tenho uma estrutura, você tem uma estrutura, cada um é feito de uma base estrutural, que é uma base até psicológica também, que é a sua. E ela não é perfeita, mas ela é a sua perfeição. Pode não ser a perfeição igual a do outro, né? E essa perfeição tem medo, essa perfeição tem tristeza, tem dúvidas, né? Então, quando a gente está com a nossa estrutura, quando a gente se conecta com a nossa essência, com esses ossos, né? A gente para de se esforçar tanto, de querer mostrar uma imagem de perfeição, ou de ser algo que eu acho que é mais bonito mostrar, ok? Vamos trocar de dedo? Muda para o outro dedinho. Que bom que está gostando, Thomas. Mudamos para o outro dedinho. Essa foi a arte, a invenção que eu fiz de ir segurando um dedo de um lado, um dedo do outro. Eu poderia ter segurado cada um dos dedos, ou escolher fazer um dedo de manhã, outro dedo 2 horas depois eu vou para o outro, quando chega antes de dormir, já terminei a mãozinha. Sei lá, cada um faz como quiser. Que bom, Mônica! Que bom! Estamos no último dedo aqui para falar que esse dedo da quinta profundidade dos ossos, do tentar, é ligado com a terça-feira.
E a cor que mais ajuda esse dedo é o vermelho. Use alguma coisa vermelha nas terças e você está sintonizando com a vibração daquele dia, tá? E o vício aqui é o workaholic. Eu tenho que dar conta, eu não paro nunca. Eu sou perfeito, eu sou um robô capaz de tudo. Depois a conta vem. Bom, e quando a gente finge as nossas emoções reais, né? O nervosismo, quando eu estou muito nervoso, inseguro, tudo isso é esse tentar ser algo a mais, tá? E o medo que está por trás aqui desse dedinho é o medo de não ser bacana, de não agradar os outros, de não ser aplaudido. É o medo na comparação com os outros, né? Por último, a gente tem uma outra profundidade que está ligado com a nossa essência vital, com a nossa alma, que é a palma da nossa mão. Então, nesse ponto, eu vou segurar ao mesmo tempo os dois lados, tá? Mas você pode segurar só um, ficar um tempo, segurar o outro, só fazer um. É a arte, cada um faz como quiser. Oi, Débora! Então, a gente segurando a palma da mão, está ajudando essa sexta profundidade, que é essa energia vital que entra na nossa medula, se espalha no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso campo etérico. Então, quando a gente segura, a gente está ajudando esse eixo central, tá? Não tem órgãos físicos ligados com isso, mas no Jin Shinjutsu a gente chama de fluxos, energias do umbigo ou do diafragma, tá? Que é esse bem central mesmo, né? Quem já fez acupuntura chama triplo aquecedor. Essa energia mais profunda, né? Tem muito a ver, tem uma ligação parecida, tá? Então, a gente segurando a palma da mão, tá dentro dessa energia vital, dessa paz central, dessa força interna. Lembrar do que, Núria, da sexta profundidade? A gente esquece, né, de usar, de fazer. É tão simples, em qualquer situação a gente pode estar segurando algum dedinho, ou a palma, até sentado assim, fica parecendo uma mocinha comportada, bota no colo, segura ali. E vai segurando, então, a sua sexta profundidade. O dia da semana dessa sexta profundidade é a segunda-feira, tá? A cor também pode ser o vermelho, mas também o laranja. Esses tons pode ser meio rosa, meio laranja, não é à toa que eu estou com essa blusa, além de gostar, porque ela é colorida, adoro cores. E não tem vício, né? Não tem aqui é a paz mesmo, é a busca da perfeição. Mas antes da gente terminar, e antes de eu mostrar a mãozinha toda aqui para vocês, eu queria mostrar uma outra sequenciazinha de segurar os dedinhos, como a gente está fazendo. Porque quem faz o curso de autoaplicação, que é um curso simples, como assim? Para o leigo, para a gente fazer para a gente, para a família, para os pais que estão mais velhinhos ou não, enfim, para quem a gente quiser ajudar, mas sem fazer profissionalmente. Esse é o curso de autoaplicação, que você vai conhecendo essas pequenas bases, até com um pouquinho mais de tempo, mas daí lá no curso a gente vai aprender que para cada um dos dedos, para cada profundidade, você também pode fazer uma pequena sequência que ajuda ainda mais aquela atitude, aquele dedo, aqueles órgãos ligados ou aquela camada que você quer trabalhar.
E eu não vou fazer todos, isso é do curso. A gente pode até pensar em montar, até pelo próprio YouTube, fazer um curso de autoaplicação que é super mais rápido, simples e com 1000 dicas ótimas. Mas eu queria fazer uma sequenciazinha, que é a sequência do medo. Lembra que eu comecei aqui essa live explicando para vocês que por trás das atitudes, dos padrões emocionais que cada dedo representa, o pai de todas essas mazelas emocionais e desequilíbrios é o medo, que está lá, aquela sombrinha. Então, eu acho legal, pelo menos vocês verem, uma dessas sequenciazinhas, tá? Que eu vou fazer, que é a do medo. Então, vamos caprichar um pouco mais nessa história do medo. E na sequência do medo, vão ser 3 dedos que a gente vai segurar. Você tanto pode, como eu já mostrei, só segurar o dedo indicador, mas quando você quer caprichar mais, a gente começa segurando o dedão. Nós vamos fazer uma sequência de segurar 3 dedos para ajudar mais profundamente o padrão do medo e tudo que ele significa. Então, respira, solta o ombro, fecha os olhos se quiser, se puder. Tenta ver se você consegue sentir a pulsação. E vamos, então, para o segundo dedo dessa sequência que ajuda o indicador, o medo, é segurar o próprio indicador. Então, nós estamos aqui numa sequência de dedos para ajudar um único dedo. Esse é o caprichado. Oi, Daniel, querido! Respira, solta os ombros. Solta a barriga também, a gente costuma sempre só respirar aqui em cima. Quanto mais a gente solta a barriga, mais o peito relaxa. E a energia chega onde tem que chegar. E por último, a gente vai segurar o dedo mínimo para criar essa sequenciazinha de 3 dedos que ajudam o medo, a bexiga, o rim, a quarta profundidade que está ligada com o músculo, com a quarta-feira. Muito bom. E vamos só fazer essa mão. Depois, se você quiser sozinho, você faz a mesma sequenciazinha de segurar dedão, indicador e mínimo, que ajuda o medo. Geralmente é essa sombrinha que está aí por trás de tudo, né? Eu queria que vocês dissessem se tem alguma dúvida, alguma pergunta. E enquanto eu espero aqui vocês verem, eu quero colocar aqui a mãozinha que eu pretendo mandar para vocês. De novo, tem meu e-mail aqui. Me mandem no e-mail, Thelma, me manda a mãozinha e eu passo imediatamente essa mãozinha para vocês. Vocês podem também tirar um print aqui, mas é só me mandar e a gente vai se falando por lá. Eu mando essa mãozinha que fala um pouquinho de tudo isso que a gente viu e praticou hoje juntos. Espero fazer outras lives, quem sabe até fazer com os mudras, né? É um pouco mais complicado, mas a gente vai fazendo junto aqui, trabalha profundamente, muita coisa, ainda com as mãos.
Então, pode ser bem interessante a gente planejar isso, mas daí eu aviso por aqui, aviso por e-mail, quem quiser me deixar o e-mail ou receber essa mãozinha, né? Quem está no Instagram também pode me pedir, eu acho que tem meu e-mail no Instagram, ou me pede pelo direct, eu mando a mãozinha, ou me passa no direct seu e-mail. Daí eu mando a mãozinha para o seu e-mail, tá? Você me manda um e-mail falando, Thelma, eu quero, ou no direct, Thelma, eu quero, tá bom? Alguma dúvida? Que bom, que gostoso. Catarina, obrigado, gente, pela presença. Eu não gosto de fazer live muito longa, porque é assim que eu acho bom, a gente aprende as coisas. E como no curso de autoaplicação, que a gente pode fazer aulas curtinhas, gravadas e rapidinho, para não, né, não ocupar tanto tempo. Mas aguardo vocês, aguardo receber o e-mail de vocês, e daí eu mando a mãozinha, tá bom? Um beijo grande para todos. Bom 7 de setembro. Que bom, Maria Luísa, que você gostou. Muito obrigada. A live vai ficar gravada se eu souber fazer tudo certinho, viu, Fabi? Isso, faça a última sequência e pode até dar para a Duda. Lógico, criança adora. É ótimo passar as coisas para as crianças. Tem muita coisa nessas autoaplicações que é para fazer para o filho, a gente aplicando no filho, mas também a gente ensinando o filho a fazer. É ótimo, né? Maravilha, Sônia, tá todo mundo, seu Cleide, se eu não falei com alguém, desculpa, porque vai rodando aqui. Gostaria de aprender sobre os mudras. Quem que é? Regina. Vamos fazer, sim, uma livezinha aqui. Quem sabe no próximo mês eu já faço. Vou ver se uma vez por mês a gente aparece, se tiver um bom quórum de pessoas, que é importante. Isso, agradeço mesmo vocês todos aqui. E daí vamos fazer com uma certa sequenciazinha, algumas lives, né? E é ótimo. Para trocar mais diretamente com vocês, é ótimo, tá bom? Um beijo, Maria Rita, que bom que curtiram. Obrigado vocês de estarem aqui. Beijão, meus queridos. Até mais. Eu nem sei encerrar direito, gente. Vamos lá.